Naquele dia, Jesus saiu de casa e sentou-se à beira-mar, como costumava fazer para encontrar um momento de paz e reflexão. Mas sua presença era magnética. Logo, uma grande multidão começou a se reunir ao seu redor, vinda de todas as direções, ansiosa por ouvir suas palavras. A multidão cresceu tanto que ele precisou entrar num barco e se afastar um pouco da margem para que todos pudessem vê-lo e ouvi-lo. E assim, daquela plataforma improvisada, com o som suave das ondas como fundo, ele começou a ensinar usando histórias, ou como as conhecemos, parábolas. Ele olhou para a multidão atenta e começou: ouçam com atenção. Um semeador saiu para semear. Era um trabalho que ele conhecia bem, um ritual de esperança e futuro. Com seu saco de sementes, ele caminhava pelo campo, lançando os grãos com um gesto amplo e confiante. Jesus fez uma pausa, deixando a imagem se formar na mente de todos. Enquanto ele lançava as sementes, uma parte delas caiu acidentalmente à beira do caminho. O solo ali era duro, compactado pelos pés de quem passava. As sementes simplesmente ficaram na superfície, expostas. Não demorou muito, e as aves do céu desceram em bando e, uma por uma, comeram todas as sementes. Nenhuma teve a chance de germinar. Foi um começo frustrante, mas o semeador continuou seu trabalho, sem desanimar. Ele continuou a história, pintando um quadro vívido. Outra parte das sementes caiu em solo rochoso. Eram lugares onde havia apenas uma fina camada de terra sobre uma base de pedra. O sol da manhã aqueceu o solo e, com a umidade presente, as sementes brotaram rapidamente. Parecia um sucesso. Pequenos brotos verdes surgiram, cheios de vida aparente. Quem olhasse poderia pensar que ali a colheita seria rápida e abundante. Mas a alegria durou pouco. Quando o sol do meio-dia se tornou mais forte e seu calor se intensificou, aquelas pequenas plantas começaram a murchar. Suas raízes, sem ter para onde crescer, não conseguiam encontrar água nas profundezas. Elas não tinham a base necessária para suportar a provação do calor. E assim, tão rápido quanto surgiram, secaram e morreram. A promessa de vida se transformou em desolação. A multidão ouvia em silêncio, cada um refletindo sobre as palavras de Jesus. Ele prosseguiu, descrevendo o próximo cenário. Ainda outra parte das sementes caiu entre os espinhos. Naquele pedaço de terra, junto com a promessa da colheita, já existiam as raízes de plantas daninhas. O semeador não as viu no momento do plantio. As sementes de trigo germinaram e as plantas começaram a crescer, fortes e saudáveis. Mas, ao mesmo tempo, os espinhos também cresciam mais rápido e com mais agressividade. Eles competiam pela mesma luz do sol, pela mesma água e pelos mesmos nutrientes do solo. Logo, os espinhos, com seus caule grossos e folhas largas, sufocaram as delicadas plantas de trigo. Elas não conseguiram se desenvolver, ficaram abafadas, sem espaço e sem luz. No final, não produziram fruto algum. O potencial estava lá, mas foi engolido pelas preocupações e dificuldades que já habitavam aquele solo. A história parecia ter um tom de fracasso e perda. Sementes comidas, plantas secas, colheitas sufocadas. Talvez alguns na multidão estivessem se perguntando qual era o ponto. Mas então, o tom de Jesus mudou, enchendo-se de esperança e promessa. Mas, disse ele, com um brilho nos olhos, finalmente uma parte das sementes caiu em boa terra. Ah, a boa terra! Um solo profundo, rico em nutrientes, livre de pedras e espinhos, bem preparado para receber a vida. E ali, a mágica aconteceu. As sementes não apenas germinaram, elas fincaram raízes profundas, buscando a umidade e a estabilidade que precisavam. As plantas cresceram fortes e saudáveis, estendendo suas folhas para o sol, resistindo aos ventos e às chuvas. Ele fez uma pausa dramática, permitindo que a imagem de um campo fértil e vibrante se fixasse na mente de seus ouvintes. Em Tambutol, quando chegou o tempo da colheita, o resultado foi extraordinário. Aquelas plantas não apenas sobreviveram, elas prosperaram. Elas floresceram e produziram frutos, muitos frutos. A colheita foi abundante, superando todas as expectativas. Alguns grãos produziram 100 vezes mais do que foi plantado. Outros, 60 vezes mais, e outros, 30 vezes mais. O trabalho do semeador, que parecia ter tantos percalços e perdas pelo caminho, foi finalmente recompensado de uma forma espetacular,
tudo por causa da semente que encontrou o lugar certo para crescer. Jesus terminou a parábola deixando-a ecoar no coração da multidão. Ele não deu a explicação imediatamente, permitindo que cada pessoa ponderasse sobre o significado daquela simples, mas profunda, história do campo. A imagem do semeador generoso, das sementes cheias de potencial e dos diferentes tipos de solo permaneceu com eles, um convite à reflexão sobre que tipo de solo eles eram. A história ensina que, embora a semente seja a mesma para todos, o resultado depende inteiramente do coração que a recebe. E a promessa de uma colheita abundante permanece para todos aqueles que preparam a terra de seus corações para acolher a palavra com sinceridade e perseverança. Obrigado por assistir e refletir conosco sobre esta poderosa história. Se você gostou deste vídeo e quer continuar explorando ensinamentos que transformam a vida, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Até a próxima!